Fazer uma apresentação básica primeiro. Bastante gente que está aqui nós já conhecemos, que são parceiros e clientes. A gente vai passar rapidinho sobre a Itu, a cerveja de edificação, conceito básico apenas, a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque o foco é na aplicação LEED. Algumas dúvidas comuns que clientes e usuários têm sobre a submissão do crédito, conteúdo, os requisitos do crédito. Vamos falar também um pouco sobre o benchmark, um estudo de benchmark que nós fizemos em parceria com a empresa CTE. Alguns estudos de caso que estão no site da Itu, passar a referência para vocês também, olhar em mais detalhes. E aí deixar uns minutinhos para demonstrar o software, passar um overview da interface para quem tiver interesse em usar ou entender um pouco mais sobre como funciona. E aí, por último, vamos falar sobre um outro tópico, que não é o tema principal dessa apresentação, que é o mercado de real estate e relatórios de ESG, mas é um assunto que tem sinergia, que tem integração com o objetivo principal de reduzir impacto, né? O foco principal da Itu é descarbonizar o setor da construção civil, né? Esse é o nosso principal objetivo. Já atingimos uma média de 1 milhão de toneladas de carbono que foi evitado a emissão através dos projetos que nós participamos, das melhorias que foram implementadas. A gente mede isso como uma das principais métricas da empresa. 99% de retenção dos usuários de software, então um produto que tem um retorno bacana, a gente consegue manter a satisfação dos usuários que continuam como clientes, e uma experiência de mais de 600 projetos que já fizemos, de avaliação do ciclo de vida, de edificações, infraestruturas, diversas tipologias, especializadas no mercado, no setor da construção civil. Somos reconhecidos por nossa integridade, trabalho em equipe e paixão pelo meio ambiente. Então, o software ele é especializado em Whole Life Carbon, tem outros indicadores também, mas acaba que a emissão de carbono é o principal indicador que nós focamos nos nossos serviços e a demanda dos nossos clientes, seja a construção de edifícios ou edificação para projetos existentes, que tem ainda bastante oportunidade para reduzir o impacto de projeto existente, mas também de novos projetos. Esse diagrama que tem os estágios de ciclo de vida é uma outra forma de representar. Eu acho ele interessante porque ele segmenta o impacto operacional e o impacto incorporado, que hoje em dia tem muita ênfase na parte de impacto incorporado, que é o embodied carbon, ou as emissões de supply chain, às vezes associados também com a emissão de escopo 3. E ele define aqui as diferenças, né, do que é o upfront carbon, do estágio de construção e produto, parte de uso, estágio B, fim da vida, estágio C, e segmenta também a parte operacional de energia e água. Tem diversas formas de representar, achei esse gráfico interessante, coloquei aqui. Então, a Itu cada vez mais demandas pelos serviços traz novas melhorias, né? A empresa é certificada hoje com 9001, que é a qualidade, e estamos em processo de certificação de segurança. Isso é um requisito do governo do UK, o Departamento de Transporte, que é nosso cliente lá, que fez essa solicitação. Então, a gente está nesse processo, isso é certificação interna da empresa. E o software, ele atende às normas, né? Métodos de cálculo e normas de avaliação do ciclo de vida. E também a parte de gestão de emissão de carbono para a infraestrutura, que é o PAS 2080, que não é tão ainda divulgado aqui no Brasil. Além das certificações ambientais, praticamente todas nós já trabalhamos, e cada vez mais para fins regulatórios. Esse projeto de Londres é bem interessante, que é o projeto um dos mais inovadores no uso de avaliação do ciclo de vida, de Whole Life Carbon, para planejamento urbano.
Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais, entre em contato, que tem toda uma diretriz, um guidance que eles provêm sobre como fazer isso. A Itu, os usuários da Itu lá fora têm usado bastante para essa finalidade. Assim como o UKHBC e esse Whole Life Carbon Assessment do RICS, que é uma diretriz também sobre como fazer, como garantir a qualidade dos dados, consistência dos resultados. Cada vez mais a indústria está se atualizando para criar essa consistência que é importante, principalmente para fins regulatórios. O software é uma plataforma tecnicamente superior, aí tu tem participado de algumas licitações onde tem bastante comparação técnica, a gente tem tido resposta e conseguimos vencer algumas dessas licitações, demonstrando que o software é tecnicamente superior. Questão de segurança, plataforma colaborativa, holística, porque olha toda a edificação durante o ciclo de vida, e de alto valor agregado. Então, os principais recursos do software é a inclusão de todos os indicadores, tem toda a parte de treinamento e suporte, que é online e é gratuito, a automação dos relatórios, então não precisa manipular os dados fora do software, tem tudo isso dentro da plataforma. Integração com o BIM, através do plugin Revit, tem a opção também de fazer o upload de planilhas CSV, formato de Excel, né? Recursos de design, como modelar melhorias, fazer comparação de cenários, integração com declaração ambiental de produto, fazer bulk swap, que são trocas em massa, né? Alterações em grande volume dentro da plataforma. Então, tem várias ferramentas de design mesmo. Avaliação de custo de ciclo de vida, que busca integrar o desempenho ambiental com o desempenho financeiro do projeto, entender onde deve investir primeiro para ter o melhor retorno ambiental. E toda a parte de revisão independente que faz parte do escopo padrão de serviço da Itu, que é fazer tanto o suporte do usuário, quanto fazer essa revisão independente. Quando a Itu faz o serviço para o cliente, nós fazemos essa revisão independente internamente. Então, outro profissional que não está envolvido no projeto vai fazer essa revisão. Isso é parte padrão do software. Essa lista de clientes aqui, a gente está muito feliz que está crescendo, pessoal bastante motivado em aumentar o desempenho dos projetos. Então, agradecemos a todos aí que têm trabalhado conosco. Eu vou passar para o Caio. Faz um teste, Caio. A gente está na mesma sala aqui. A gente está testando de computadores diferentes. Então, eu vou passar para você, Caio. Você vai ter que compartilhar a tela. Beleza. Não tinha compartilhado a tela aqui, pessoal. Desculpa. Voltando, então, a parte dos estágios de ciclo de vida, né? Como segue a norma. Então, a gente tem aqui os estágios do produto, né? Que é o A1 ao A3. O estágio da construção, que é do A4 ao A5. O estágio de uso, né? Que é a parte de manutenção e operação do projeto. O fim de vida, que é o C1 ao C4, e o módulo D, que a gente chama que é além da fronteira, que é o módulo onde você inclui o reuso, a recuperação, a reciclagem e exportação de energia, no caso de instalação de painel fotovoltaico. Aqui uma forma mais intuitiva de entender esse ciclo de vida. Então, desde lá do estágio A1 ao A3, que é a extração da matéria-prima, até o transporte, a fabricação, depois a construção, onde entra a mão de obra, os maquinários, fase do B, do uso, da manutenção, das trocas, substituição, reforma e a inclusão também da operação, que é o consumo de água e energia. O fim da vida, que é a parte da demolição, o processo dos resíduos, a disposição, e o D, que é a recuperação, a reciclagem, como eu mencionei anteriormente. Então, ele segue, a gente quantifica os impactos seguindo essa metodologia. Então, o escopo, né, dos elementos, dos materiais que entram no estudo,
a parte da fundação, né, ali da subestrutura, então a fundação, as paredes de contenção, a superestrutura, as lajes, a envoltória, a cobertura, os acabamentos internos, externos, instalações, equipamentos, as louças, os metais, imóveis e serviços externos como o quintal, a calçada, manutenção, as trocas, os reparos, né, numa pintura, uma substituição de algum material. Então a gente quantifica tudo isso, né, através da avaliação de ciclo de vida por essas etapas ao longo dos anos, né. A energia, parte do uso da operação, então eletricidade, gás, fontes renováveis ou outras fontes, como eólica, por exemplo. A parte da água também, água potável, água pluvial, uso de água, tratamento de água residual. Esse é o escopo completo, tá? Como manda a norma. Eu vou entrar no detalhe do LEED, no crédito do LEED, onde o escopo ele é reduzido somente para serviço dos materiais. A base de dados, né? A nossa base é do EcoInvent, ela é uma base global, só que regionalizada. Então, para cada região, Austrália, Europa, América, tem uma base. E a declaração ambiental, né? Além de a gente ter essa base regionalizada, o software possui a inclusão de uma declaração ambiental que ela é específica do produto. Então, quando a gente utiliza a nossa base, a gente tem uma média da indústria, né? A gente tem a média do impacto das indústrias desses materiais e a DAP ela é específica daquele material, né? A declaração ambiental, né? O EPD. Vamos entrar na parte do LEED. Até hoje a gente já concluiu 35 projetos entregues LEED, né? Dentro desses projetos a gente tem várias tipologias, como galpões industriais, edifício comercial, agências, centro de visitação, hospital e universidade. A pontuação ela varia de 1 a 5 pontos, isso dependendo do rate system, né, da classificação ali do LEED. Então, existe o New Construction e o Core and Shell, e depois eu vou explicar isso um pouco mais para frente, a pontuação, o que muda. Porque o escopo é o mesmo, né? Independente da classificação, o escopo que a gente segue de ACV é o mesmo. As principais melhorias dentro desses projetos entregues são otimizações estruturais, otimização do tráfego de concreto, aço com alto conteúdo reciclado, substituição por materiais de baixo carbono, como outros métodos construtivos, como a madeira engenheirada, e produtos de conteúdo reciclado com alta durabilidade e as DAPs. Né? Alguns clientes que começaram com a gente com a consultoria, hoje eles utilizam o software, eles conduzem o próprio estudo, que é o CTE, Integrative Consult, e a Big Green. Então, o LEED, o crédito que a gente atende do LEED é o Whole Build Life Cycle Assessment, né, do Build Life Cycle Impact Reduction. Se eu não me engano, acho que mudou essa opção, antigamente era 4, acho que hoje está 2, se eu não me engano. Porque mudou a pontuação do Core and Shell. E o objetivo do estudo é otimizar o desempenho ambiental dos produtos e dos materiais. Então, é demonstrar o desempenho desses produtos, o quanto que eles são melhores, né? Você comparar com o projeto inicial e demonstrar com outros tipos de materiais se é melhor e reduzir esses impactos, principalmente das emissões de carbono. Então, o escopo ele inclui o que chamamos de Core and Structure, né, que é só a parte da fundação, estrutura, envoltória e cobertura. Então, só a parte, vamos dizer assim, externa. Né? Elementos internos como paredes, acabamentos de piso, forro, não entram. Tá?
acabamentos de piso e forro são opcionais, mas paredes internas não entram dentro do escopo do lead, tá? Então, basicamente demonstrar essa redução dos impactos comparando com o projeto referência, projeto inicial, que é o baseline, com o projeto proposto entre eles, né? E conforme o lead pede que seja feito essa comparação, um estudo durante os 60 anos para a captura dos impactos ali das manutenções. E o escopo do lead, como eu mencionei, ele é reduzido em comparação com o escopo total conforme pede a metodologia de ACV, né? Como vocês podem ver, eu excluí aqui os módulos operacionais, que é o de água e de energia, eles não entram. O módulo A5, que é o de construção, também não entra, e o módulo D também. Então, esse é o escopo que o lead segue, tá? Somente de materiais. Então, para você demonstrar redução dos impactos para o alcance da pontuação, precisa demonstrar essa redução em 3 indicadores, sendo o principal deles, que é o Global Warm Potential, que é o do GWP, que é o do aquecimento, o potencial do aquecimento global, que é o impacto de emissões de carbono. Então, para a classificação do New Construction, só de realizar o estudo, você já garante 1 ponto, né, para os dois, o New Construction e o Core and Shell. 2 pontos se você reduzir 5%, demonstrar essa redução do projeto inicial, o projeto proposto 5%, 3 pontos 10% e 4 pontos 20%, mas precisa demonstrar também o reuso da estrutura, né? No Core and Shell, aumenta 1 ponto, então no caso de redução de 5% são 3 pontos, 10% 4 e 20% 5, com mais o reuso. E o crédito de ACV para a versão 4.1, ele pode ser usado em projetos registrados na versão do LEED 4.0. Tá? Os indicadores, né, conforme pede a norma, que é o principal, que é o potencial de aquecimento global, o segundo, que é o ODP, a depreciação da camada estratosférica de ozônio, o AP, que é a acidificação de fontes terrestres e hídricas, o EP, que é a eutrofização, o POCP, que é a formação de ozônio troposférico, e o DPF, que é a depreciação de recursos energéticos não renováveis. Esses são os indicadores. Então, você precisa demonstrar redução no principal, que é o potencial de aquecimento global, e em mais 2 deles, 3 indicadores. Tá? O principal sendo o GWP. O projeto de referência, que é o ponto de partida para você iniciar o estudo, então pode ser utilizado um similar já construído ou criar essa referência a partir do mesmo projeto, tá? Seguindo os requisitos do crédito, claro, e as práticas atuais de mercado. A referência ela deve ter a mesma função, né? E esse design ele é elaborado no software, né, com os quantitativos de materiais, que é o que a gente precisa para poder executar esse estudo são os quantitativos de materiais, então proveniente de uma planilha orçamentária, né, as documentações de projeto, as plantas, então a gente extrai todas essas informações e executa o estudo. As melhorias de projeto, então a gente, dependendo do estágio de projeto, a CV pode ser utilizada para auxiliar na tomada de decisão. Então, a CV, ela é vista como uma ferramenta de projeto, né? Então, você utiliza a CV para tomadas de decisões. Então, o quanto antes você utilizar a CV, antes do projeto iniciar, mais chance tem de você
incluir melhorias nesse projeto e reduzir esses impactos para alcance da maior pontuação, né? Agora, algumas dúvidas, né, comuns que a gente listou a respeito da ACV para o LEED, né? Então, o preenchimento do formulário para submissão do crédito. Nosso relatório, quando a gente gera esse relatório, todas as informações para preenchimento do formulário contém nesse nosso report, né? Então, se precisarem de ajuda, a gente consegue ajudar para preencher, mas a gente não preenche esse formulário e nem faz a submissão dele, tá? Isso é o cliente que tem que fazer. Outra dúvida é, quando devo utilizar a ACV para conseguir o máximo de redução possível dos impactos e, com isso, a maior pontuação? Então, como eu mencionei agora há pouco, quanto antes você incluir a ACV no projeto, mais chance tem de você reduzir os impactos, né? Quais informações necessárias para executar o estudo? Então, uma planilha orçamentária, né, sem as informações de valores, tá? Somente com os quantitativos de materiais, a documentação, se tiver o design do Revit, a gente consegue também extrair essas informações a partir do Revit. O software ele tem uma comunicação com o Revit, ele tem um plugin para isso. Então, essas informações de quantitativos de todos os materiais que a gente precisa. Posso atualizar o estudo de ACV após a entrega dos resultados finais, se for necessário? Sim, se precisar atualizar alguma documentação, alguma coisa que modificou e precisa revisar ali essa modificação, essa melhoria, a gente consegue abrir esse design depois, mesmo que foi feito a entrega, a gente consegue reaver esse projeto e fazer essa atualização, tá? Se o relatório voltar com comentários da auditoria, vocês darão suporte para auxílio e explicações adicionais? Sim. A gente dá todo esse suporte, tá? Se for necessário, reaver a documentação para comprovar o tipo de melhoria, por que voltou, a gente valida isso, reavalida novamente e passa para vocês, tá? Então, faz essa validação e informa vocês novamente, corrige o que for necessário. Agora, o benchmark em parceria com o CTE. O Henrique vai apresentar essa parte. Deixa eu só fechar aqui. A Joana mandou uma pergunta aqui, depois a gente vai responder, Joana, que a pontuação do Core Shell parece diferente do que consta no site. Você confirma, seria alguma adenda? Acho que isso foi uma atualização, pelo que a gente ficou sabendo disso, os parceiros, que para o Core Shell você consegue mais pontos do que para o New Construction. Acho que essa é a principal diferença. Acho que é um ponto a mais para a mesma redução de impacto. A gente pode passar para você a documentação que tem como referência. Eu vou falar um pouco desse benchmark. Eu acho que é um estudo bem interessante para quem está usando a avaliação do ciclo de vida. Deixa eu colocar a minha imagem também aqui. Para fazer, usando a avaliação do ciclo de vida para fazer estudo ainda na fase de concepção de projeto, né? Estudo preliminar. Essa informação é muito interessante, muito útil, já tem muita coisa válida que você pode tirar desse estudo que nós fizemos, porque acaba que as práticas de mercado são parecidas e os resultados não vão mudar muito. Esse estudo ele foi feito para duas tipologias, os galpões industriais, aqui tem a área deles, aqui embaixo, e para edifícios comerciais também.
seguindo todos os requisitos do lead, o escopo que o Caio comentou, as bases de dados do software, com a redução de escopo apenas do core and structure, conforme requisito do crédito, utilizando as bases de dados do EcoInvent do período de 60 anos, que também é um requisito do crédito. Aqui tem alguns resultados que indicam o seguinte: aqui no eixo X é a área e no eixo Y é o impacto. Pode ver que tem uma variância dos impactos, né, de 400 até 800, dependendo de alguma particularidade do projeto. Então, mesmo representando os resultados por metro quadrado, dependendo do requisito do projeto, você vai destoar os resultados. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o SESC. O SESC ele tem uma arquitetura que tem um concreto exposto, que são elementos robustos, que geralmente tem muito maior consumo de concreto por metro quadrado de área construída. Então, para esse escopo do LEED, que é focado em materiais, você vai ter uma destoância do impacto. Mas, na média, a gente tem um impacto de 556 quilogramas por metro quadrado ao longo de 60 anos. Mesma coisa para os galpões. Tem um projeto aqui, por exemplo, que houve reuso do piso. Foi um projeto de galpão de retail que era uma edificação antiga que foi reformada e todo o piso foi reutilizado. Então, você já tem uma redução significativa do impacto relacionado a esse reuso, então por isso que esse ficou um pouco mais baixo aqui. Mas na média, 405 quilos por metro quadrado. Os galpões têm menos impacto, menos consumo de material por área construída pela própria natureza da arquitetura, os vãos livres. Então, esse resultado também indica essa característica de tipologia. Aqui em cima tem um outro gráfico que divide a relevância de cada um dessas áreas de impacto entre os produtos, que é essa área transparente aqui, que geralmente predomina os impactos, 77% dos impactos na média estão relacionados aos produtos, 6% ao transporte, 6% aos impactos de manutenção. Como são elementos estruturais, existe pouca manutenção atrelada a esse escopo, algumas manutenções com trocas, com reparos de revestimento externo, mas pouca representatividade. E 11% dos impactos de fim da vida. Isso aqui é importante, porque quando o cliente fala, a gente quer fazer uma otimização de transporte, quer trazer um fornecedor local, é importante entender a relevância de cada uma dessas áreas para focar nas áreas de maior impacto antes. Principalmente aqui os produtos, que são o concreto e o aço, geralmente são os produtos mais impactantes. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de passar nos estudos de caso, esse estudo de benchmark, ele foi tema de uma apresentação que nós fizemos em conjunto com o CTE, eu fiz junto com a Adriana, para o USGBC Live, que foi o evento que eles fizeram em 2021. Então, a gente, inclusive, tem, acho que, gravado essa sessão, mas esse artigo aqui é o resumo um pouco mais detalhado, que fala dos detalhes dos resultados, né? Um ponto interessante que depois, ao fazer esse estudo, eu me atentei, que é a questão da funcionalidade. Como que você compara um galpão com o outro em termos de funcionalidade? Não somente pela área, dependendo do uso, o pé direito, né, a capacidade de armazenar conteúdo nesse warehouse também influencia na funcionalidade. Então, não é só a área, mas assim como a altura
Então, a gente colocou essa consideração aqui da média desses galpões para fazer uma comparação de funcionalidade. Um galpão que tem menos, que tem um pé direito menor, ele vai ter menos envoltória, provavelmente vai ter menos impacto pela mesma área, mas eles têm uma função um pouquinho diferente. Então, é importante analisar a função primária, não só a área, mas também a altura do galpão. Então, esse link está aqui disponível no nosso website, quem quiser entrar e ver os detalhes. Tem aqui o resumo dos materiais, o resumo dos resultados, por estágios de ciclo de vida. Aqui é um pouco mais técnico, mas é o formato que os resultados são apresentados. Junto com os resultados, tem uma lista detalhada do inventário, que são as informações, né, de entrada no software. Então, tem todo um detalhamento aqui no website. Fiquem à vontade para acessar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Os estudos de caso eu vou passar rápido aqui, porque a gente está um pouquinho atrasado na nossa programação, mas todos esses estudos de casos eles estão no website também. Tá? Entra no site da Itu Global/Brasil. O Caio pode até passar para o pessoal aí via o chat ou via o site das perguntas, que são projetos LEEDs, já são certificados, já foram aprovados, tem detalhamento dos resultados, quais foram as melhorias e tudo. Acho bem legal para compartilhar esses casos de sucesso aí do uso do software. O que nós fizemos para demonstrar, aqui vai ser rápido, porque a gente também não quer passar muito do horário. Nós criamos um projeto, um software, customizamos os escopos, o escopo de acordo com os estágios de ciclo de vida que o LEED requer. Eu vou mostrar para vocês primeiro como que nós usamos o template do software para uma edificação como um todo, para ter o primeiro resultado por ordem de grandeza. Ele não é 100% preciso, mas ele vai te dar por ordem de grandeza com base nesse estudo de benchmark. O que nós fizemos? Nós criamos um template para um galpão industrial. Esse template, ele inclui todos os elementos do galpão. Vou colocar aqui como exemplo um galpão industrial de 20 mil metros quadrados. E vou adicionar no meu projeto. Então, aqui está pronto o estudo de benchmark, porque esse template ele já tem todos os componentes do projeto. Quando eu entro com a área do galpão, o software, então eu coloquei aqui um template apenas. Esse template ele está por metro quadrado. Eu entro a área do galpão e esses templates de whole building warehouse, whole building office, eles são muito úteis para fazer definição de metas ou análise de projeto na fase de conceito ainda, para entender, antes de começar a detalhar a especificação do projeto. Dentro desse template, eu vou ter nested template, ou seja, são subcamadas, né, ou nested templates, que são proporcionalmente alocados de acordo com a área de projeto. Então, eu tenho, por exemplo, quanto de aço de reforço eu tenho por metro quadrado, e eu faço a alocação proporcional para cada um desses templates, seja da fundação, dos pisos, fechamento aqui em bloco de concreto, reboco, acabamento de pintura, acabamento de parede, janelas, até a própria demolição, que é essa estimativa de impacto de fim da vida. Cada uma desses nested templates, eles têm uma unidade diferente. Pode ser quilograma, pode ser metro quadrado, metro cúbico, o próprio valor absoluto, no caso aqui de portas, pode ser o volume em concreto. Então, eu tenho um valor inicial, sem ainda conhecer os detalhes do projeto, eu já sei que um galpão típico
tem esse valor de 405, que é o valor que nós mostramos aqui anteriormente, que foi essa média dos galpões industriais. A partir daqui, eu já consigo tirar bastante informação de quais são as áreas de maior impacto, os produtos, as manutenções, fim da vida. Eu consigo fazer uma lista dos materiais que têm maior impacto. Eu consigo definir isso por estágio de ciclo de vida. Geralmente, o estágio de produto, como eu disse, é onde tem maior impacto. Consigo fazer uma lista dos materiais de maior impacto. Consigo definir por função, nesse caso, consigo fazer por ano, durante 60 anos, quais são os itens mais impactantes, as trocas, as manutenções que ocorrem ao longo do tempo. E, a partir daí, eu faço melhorias, que são esses cenários de teste. O que acontece se eu mudar a especificação do concreto, se eu mudar o tipo de cobertura? E, através dessa funcionalidade de cenários, eu consigo quantificar a relevância de cada melhoria. Eu vou colocar uma aqui de concreto de baixo carbono, que é uma melhoria de material. LCA cenário. Carbon concrete. E aqui eu vou definir, eu vou fazer uma mudança desse cenário. Deixa eu ir direto nele aqui, já para fazer a SharePoint cenário design, save. E aqui eu vou fazer a troca do concreto para um concreto com escória, por exemplo. Certo? Então, eu venho aqui na opção de materiais. Posso fazer uma busca primeiro para filtrar os materiais que contêm concreto. Posso definir quais são os elementos construtivos que vão utilizar esse tipo de concreto. Vou colocar aqui o piso, por exemplo. Tem toda uma questão logística, né, do tempo de cura e tudo. Isso aí o projetista estrutural, o coordenador do projeto, a própria concreteira, eles vão trabalhar juntos para definir isso. Mas aqui eu tenho um concreto de 35 MPa. Eu vou substituir, são 2.000 metros cúbicos. Eu vou substituir por um concreto CP3, que usa o cimento CP3, por exemplo, com 30% de escória. Aí eu seleciono qual que é o parâmetro que eu vou trocar. Nesse caso, eu vou trocar o material. E aí eu vou buscar um concreto sem um aço de reforço. Eu tenho algumas opções de materiais aqui já com aço de reforço incorporado. Vou buscar um unreinforced de 30 MPa com 35 fly ash, que aqui seria o escória, ou o blast furnace slag, que seria a fly ash, ou então a escória. Né? Vou adicionar esse aqui. Aí o software já me passa qual que é a diferença. Então, eu tinha um total para esse elemento de 1.600 toneladas, e com essa melhoria eu estou reduzindo 280 toneladas de carbono. Então, aplico essa mudança. Eu sei que essa alteração ela vai representar 3,5% de redução do impacto. Então, é dessa forma que a gente vai fazer essas melhorias, seja elas ainda na fase de concepção do projeto, para informar a equipe as mudanças que são necessárias para atingir os créditos, para atingir a pontuação, ou retroativo, caso o projeto já tenha sido executado ou já esteja em fase de execução, não tem mais como mudar o projeto, a gente ainda assim consegue
documentar e quantificar as melhorias que já foram implementadas para saber qual que é a pontuação que vai ser atingida. Então, tem bastante coisa para falar do software. O objetivo não é demonstrar a ferramenta como um todo, mas só para ter uma ideia para quem ainda não conhece, se vocês quiserem agendar uma demonstração do software, entra no site, lá no site tem uma opção de agendar uma demonstração do software, você escolhe o horário e busca com a gente, reserva com a gente um horário. Mas basicamente era isso, era para falar um pouco sobre o básico do software, um pouco do formato dos resultados, que é essa tabela, né, que mostra o estudo comparativo do benchmark design, do cenário design, que é as melhorias e o percentual de redução, e também a divisão de melhoria para cada uma das melhorias modeladas. Então, proteção, laje alveolar, conteúdo reciclado de aço ou o próprio uso de declaração ambiental de produto. Passar para o Caio, o Caio está bastante contato com investidores, pessoal de gestão de fundos imobiliários nesse segmento, então passar para o Caio dar continuidade nesse tema aqui também. Bom, atualmente, né, o nosso mercado ainda é muito forte ainda para o lead, né, o crédito, para atender o crédito do lead, mas a gente tem tido muitas demandas desde o ano passado sobre empresas nos procurando para criar inventário de carbono, né, dos projetos. Então, quantificar o impacto de emissões dos ativos, dos projetos, dos novos projetos, dos projetos que são administrados ainda, que fazem parte do portfólio dessas empresas de real estate, que é as empresas imobiliárias. Então, principalmente, eles buscam, né, quantificar eles querem entender o impacto dos materiais, né, da cadeia de suprimentos, que é o que faz parte do escopo 3 do GHG Protocol, e é muito difícil você quantificar esses impactos utilizando o GHG Protocol. Então, através da avaliação de ciclo de vida, você consegue entender esses impactos, porque eles são impactos de indiretos, né, de emissões indiretas. Então, eles procuram a nós para fazer esse estudo, para relatar para reportar essas emissões, fazendo parte do relatório anual de sustentabilidade deles, né? E com isso eles conseguem ter uma análise melhor dos fundos de investimento para poder conseguir investir no projeto e demonstrar que o projeto ele está alinhado com as práticas de ESG. Tá? Pode passar, Henrique, por favor. Então, só entrando na outra parte dos benefícios de utilizar a CV, além da certificação LEED, você faz, que é o que a gente chama de Whole Life Carbon, né, que você entender o processo todo, utilizando todas as fases de ciclo de vida para saber as emissões completas do estudo, tá? Não tendo a redução desse escopo, mas entender essas emissões, e aí você consegue saber onde você vai investir primeiro, então para você saber ali onde estão os hotspots, entendendo de uma forma geral, uma forma completa, para reduzir essas emissões no menor custo possível. Acho que a gente não tem muito tempo, né, Henrique? Eu ia falar um pouco do gerenciamento de portfólio, mas a gente vai entrar nas dúvidas aí, porque já está acabando o nosso tempo aqui. Você abre aí, deixa eu só abrir esse site pessoal que como tem bastante demanda nessa área, nós temos uma campanha hoje em andamento para esse segmento, e aí tem essa página aqui que tem bastante conteúdo, ituglobal.com, Carbon Management in Real Estate.
bastante conteúdo aqui, inclusive tem um guia, tem um webinar que nós fizemos em conjunto com o GRASP, tem um outro webinar que é específico do uso do software para esse mercado, e tem um guia completo aqui com as informações associadas à gestão de portfólio, gestão de carbono em portfólio de real estate, com projetos, portfólio, o que está motivando essa indústria buscar esse tipo de serviço, os estudos de benchmark, de impacto incorporado, as metas de redução e tudo, um pouco mais sobre o uso do software também para esse segmento. Então, se vocês tiverem dúvidas, entre em contato conosco também. Mas é isso. Tem uma dúvida aqui do Renato, que ele perguntou sobre o uso de benchmark. Vou voltar aqui nos benchmarks do Warehouse, sobre usar esse benchmark como comparação. E nós fizemos, inclusive, Renato, um projeto onde o galpão ele já nasceu otimizado. Nesse caso, o cliente ele já tem uma padronização, já vem fazendo galpões bastante tempo, então já tem toda a otimização já como princípio de projeto. Ele não tinha como demonstrar essa melhoria ou essa evolução de otimização, porque o projeto já nasceu super otimizado. Aí, como que nós fizemos esse caso? Nós usamos como referência, então, esse estudo de benchmark como ponto de partida e comparamos com o projeto que foi executado para entender a redução. O projeto, se eu não me engano, era na faixa de 350 quilogramas por metro quadrado, então um pouco mais de 10%. Nesse caso, eles conseguiram 3 pontos, fazendo a comparação com esse benchmark. Então, era um projeto diferente, não era o próprio projeto. Aí nós explicamos o argumento, né, por usar uma referência. E um ponto interessante aqui é que nós não estamos usando a média de mercado como referência. Nós estamos usando a média de galpões certificados LEED, certo? Que já é uma média com desempenho melhor. Então, acho que também isso foi um dos pontos que contou a favor. Então, a gente está usando como referência galpões certificados LEED. Então, isso ajuda a puxar o mercado para melhoria contínua. E foi aprovado. Então, a resposta é que sim, pode ser utilizado sim. Aí, se quiser mais detalhes, entre em contato com a gente, que a gente pode compartilhar qual foi a explicação, qual foi o argumento que nós usamos para explicar o motivo de usar esse benchmark para efeito de comparação. Tem uma outra pergunta aqui sobre gerar um template benchmark para edifícios em lajes comerciais entregues no osso. Eu entendo que é só o Core and Shell, né? Nós temos também no software um outro benchmark que é para Whole Life Carbon de Office. Então, se você entrar aqui na biblioteca, você pode fazer um teste, Renato, de carregar esse template e comparar ele com os projetos que você está trabalhando. Então, deixa eu colocar aqui. O Acalid vai aparecer. Aqui, ó, esse benchmark Whole Building Office. Então, esse tem o mesmo conceito do Warehouse. Ele é um template que ele foi criado na base de 1 metro quadrado.
que é um template que é para ser usado na fase de conceito. Claro que ele vai ter um grau de incerteza, mas ele é um template que contém todos os elementos do escopo lead proporcional por metro quadrado. Então, você pode usar ele para fazer uma simulação de core and shell também. Só se atentar aqui se tiver algum elemento que não faz parte do escopo, para fazer essa comparação. Mas tem esse template aqui, que é o benchmark ou building office, customizado para certificação LEED também. Beleza. Obrigado pelas perguntas aí, Renato. Sempre à frente aí do setor, trazendo dúvidas e ajudando a gente a divulgar esse serviço aqui no Brasil. Estamos praticamente pontuais aqui na conclusão do webinar. Se tiver mais alguma dúvida, a gente fica à disposição para ficar mais uns minutinhos aqui. Responder as perguntas. Esse evento vai ser gravado. A gente vai disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube e depois compartilhar com os participantes, compartilhar com quem não pôde participar. Se tiver algum projeto, quiser discutir, entre em contato. Fala com o Caio que ele marca uma conversa, marca uma demonstração do software ou uma apresentação de estudos de caso para compartilhar esse serviço com a equipe de projeto. Mas no mais é isso. Agradecer a participação de todos e estamos à disposição. Obrigado, pessoal. E é isso, pessoal. Agradecer a todos vocês pela presença e a gente está disponível para qualquer outras dúvidas aí que a gente tiver.